Pessoal, o tema de hoje é a Santa Missa, o Santo Sacrifício da Missa. O que é a missa? Se alguém, muçulmano, ou algum evangélico, ou algum espírita kardecista, ou a pessoa que não tem fé alguma, um ateu, perguntasse a você o que é a Santa Missa. É igual ao culto protestante? É igual à reunião dos espíritas? Igual um grupo de oração? Qual a diferença da Santa Missa para o grupo de oração? Eu posso substituir a missa pelo grupo de oração? O que é a missa? Já pararam para pensar nisso? Ou já ouviram falar sobre isso? A Amanda já ouviu falar. Pode falar, Amanda, o que é a missa? É a paixão de Cristo revivida. É a paixão de Cristo atualizada, revivida no tempo e no espaço hoje. Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1322. Vamos ver o que o Catecismo fala sobre a missa? O Catecismo diz assim, a Santa Eucaristia, que é um sinônimo da palavra Santa Missa, né? A Eucaristia é a missa. E é o Santo Sacrifício, né? A Eucaristia é celebrada na Santa Missa. Então, a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, o que ele está falando aqui? Aqueles que foram batizados e foram crismados. Estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Então, o que o Catecismo está falando? Quando você está na missa, você participa do próprio sacrifício de Jesus. Participar do sacrifício de Jesus? Mas em que sentido? Como assim? Vamos continuar lendo o Catecismo. Parágrafo 1323. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico, o seu corpo e sangue, como o qual perpetua pelos séculos até sua volta o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz, perpetuado pelos séculos até a sua segunda vinda gloriosa. O que o Catecismo está falando? O Catecismo está falando que a paixão de Jesus na cruz foi um acontecimento tão grande, tão tremendo, que não coube no tempo e se perpetua ao longo dos séculos pela missa. Vocês já ouviram falar do cardeal Fulton Sheen? Ouviram falar? O cardeal Fulton Sheen é um venerável, ele está em processo de beatificação, é um cardeal americano, bem contemporâneo nosso, anos 70 e anos 80, agora do século 20. Ele é tão contemporâneo nosso que tem vários vídeos dele pregando, várias pregações, vários vídeo, áudio, que ele é bem recente, né? Morreu agora, há pouco tempo, anos 90. O cardeal Fulton Sheen, ele diz assim, falando o que é a missa. Perguntaram para ele, cardeal, o que é a missa? E aí ele dizia assim, a missa, imagine você, a analogia que o cardeal fazia. Imagina você vai a uma peça de teatro. E aí você assiste aquela peça de teatro e fica emocionado. Aquela peça de teatro é fantástica. E aí você fala assim, nossa, eu queria que todas as pessoas do mundo assistissem a essa peça teatral. Só que não tem como todas as pessoas do mundo assistir essa peça teatral. Então o que você faz? Você faz uma companhia de teatro. E aí você contrata mais atores e diversos atores ao longo do mundo reencenam aquela cena de teatro com o mesmo roteiro, com as mesmas falas, do mesmo modo, ao longo do mundo inteiro, para que as pessoas tenham a mesma experiência com aquela peça teatral que você teve. A missa é mais do que isso. A missa ainda é mais do que isso. Porque a missa, ela faz com que aquela, entre aspas, aquela cena, que é a paixão de Cristo na cruz, ela não só é revivida e repetida diversas vezes pelo mundo inteiro, ela é atualizada. Jesus é o Deus do tempo, ele é Deus de tudo, ele pode tudo, ele atualiza.
O santo sacrifício atualiza no tempo e no espaço a paixão de Jesus, de maneira incruenta, ou seja, de maneira que Jesus não sofre mais na paixão. Mas o sacrifício de Jesus se atualiza no tempo e no espaço. Para a gente entender um pouco desse mistério, a gente precisa entender a velha aliança. Entendendo a velha aliança, a gente vai entender a nova aliança. Entendendo o Velho Testamento, a gente vai entender o Novo Testamento. Como que era remido o pecado no Velho Testamento? Vocês lembram? Morte do Cordeiro. O povo pecou. Por causa do povo entrava uma desgraça. E aí, escolhia-se um cordeiro macho, sem defeito, imaculado. Um cordeiro macho sem defeito. Esse cordeiro era imolado no Santo dos Santos, no lugar mais santo que tinha no Templo de Jerusalém. E o sangue do cordeiro era aspergido pelo Santo dos Santos, para que pela morte do cordeiro e pelo seu sangue aspergido, Deus perdoasse o pecado do povo. Quando João Batista estava pregando um dia, e aí João Batista levanta a cabeça e vê o primo dele, Jesus, chegando, o que João Batista fala? Ah lá Jesus lá, o pessoal. É isso que ele fala? Ah lá Jesus, meu primo. João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava falando? João Batista estava falando que da mesma forma que aquele cordeiro do Velho Testamento morria para tirar o pecado do povo, o sangue do cordeiro era aspergido e santificava. Jesus é o Cordeiro de Deus, é aquele que vai morrer para tirar o nosso pecado. Pelo sangue de Jesus seremos santos, pelo sangue de Jesus seremos salvos, pelo sangue de Jesus seremos lavados, e o sangue de Jesus vai abrir para nós a porta do céu. Por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. E como que era a imolação do cordeiro? Era toda vez que havia o pecado do povo. Quando havia o pecado do povo? Sempre. Então sempre havia a imolação do cordeiro no Santo dos Santos. Por isso, ainda hoje, o povo sempre peca. Infelizmente, o povo sempre ofende a Deus. E por que hoje o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra? Você lembra por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado do povo, que chegaram a querer estuprar os anjos que Deus enviou para Sodoma e Gomorra, Gênesis. Hoje o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Hoje faz aborto, hoje tem homossexualismo, hoje tem homicídio de pai matando filho, de filho matando pai. Hoje as mães matam os filhos na própria barriga através do aborto. Hoje o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Pior do que Sodoma e Gomorra. Por que o mundo não é destruído? Por que Deus não envia a sua justiça e não aniquila o mundo? Por causa da missa. Quem diz isso não sou eu. Quem diz é São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina tem uma frase que ele diz assim: é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. É mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. E de que São Pio estava falando? Exatamente da ira de Deus, que é contida pelo Cordeiro de Deus que é imolado. E porque é imolado, tira o pecado do mundo. A Santa Missa é o santo sacrifício, atualizado no tempo e na história, que está dizendo aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1323. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, do qual perpetua, ou seja, torna presente para sempre, pelos séculos, até a sua volta, o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz se atualiza em cada missa celebrada. Confiando desse modo à Igreja, sua amada esposa, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Ou seja, o céu nos é dado pela missa. A missa é a atualização do santo sacrifício. E o Catecismo da Igreja Católica continua no parágrafo 1330, dizendo assim, memorial da paixão e ressurreição do Senhor. O que significa memorial? Memorial, a gente lê, um memorial do Tiradentes. O que é o memorial do Tiradentes? É uma imagem lá do Tiradentes, uma estátua, um texto, para que quando eu leia eu lembre do Tiradentes. Isso é um memorial. Só que esse não é o memorial no sentido original da palavra latina, do memento. Esse memento latino significa trazer presente. Por isso que a gente fala, quando a gente se recorda, a gente fala de memória. Por quê?
eu tenho um ente querido que faleceu. E essa pessoa que faleceu usava um perfume tal. E aí, depois de muitos anos que aquela pessoa que eu gostava muito morreu, eu vou numa loja e uma pessoa vai lá e fala assim, ó, quer experimentar esse perfume? Dá aquele papelzinho, né, de perfume assim, né? Aí você chega, pega o papelzinho e cheira. Quando você cheira, você lembra o perfume da pessoa que morreu há 10 anos atrás que você gostava. E aí você se lembra da pessoa. E aí você chora na loja. E aí a pessoa tá falando assim, nossa, ele não gostou do perfume, tá chorando. Mas não é porque você tá chorando por causa do perfume, é por causa da pessoa. O que é isso? Memória. O que é memória? Trazer presente. O que trouxe presente no seu coração? A vida da pessoa, a ausência da pessoa, a saudade da pessoa, voltou, aflorou no seu coração, naquele momento que você cheirou aquele perfume. Isso é memória. Trouxe presente no tempo e no espaço, naquele momento. Entendeu? A Santa Missa é isso. Mas ainda de maneira mais inexplicável, mais incompreensível que eu posso explicar com palavras humanas. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, São Paulo vai dizer assim, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas palavras de São Paulo se referiam ao céu, mas a gente pode aplicar essas palavras de São Paulo à Santa Missa. Coisas que os olhos nunca viram, a gente não consegue ver e entender o que é a missa. Vocês viram o videozinho que eu mandei hoje no grupo lá? Quem que viu o videozinho? Vocês viram? Alguém viu ou não? Ninguém assistiu? Você viu? Não? Depois vocês assistam o vídeo, porque o vídeo explica muito melhor do que a minha catequese. Porque o vídeo explica imagens. Aquele videozinho é o seguinte, um rapaz que chega para assistir a missa, e a missa se revela diante dos olhos dele como realmente é. Então ele vê a paixão de Jesus como de fato é. Então é exatamente isso. É inexplicável. É a paixão de Jesus acontecendo ali, naquele momento. Quando a gente sobe na missa, quando a gente entra na igreja, nós estamos subindo ao Calvário. Vocês já perceberam que todo altar tem degraus para subir? Por que chama? Todo altar tem degraus. Quando antigamente, no rito antigo, o padre subia os degraus rezando, subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. Por quê? Silenciosamente. Porque ele está subindo para o santo sacrifício. Ao subir aqueles degraus, ele está subindo o Calvário, como Cristo que sobe carregando a cruz. O sacerdote subindo os degraus do altar. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1330, memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. Santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja. Igualmente, santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Santa e divina liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra no seu centro e sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. Olha as palavras que o Catecismo da Igreja Católica vai utilizar para se referir ao santo sacrifício. Parágrafo 1366. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque representa, torna presente. Esse representa que a gente também interpreta muito mal no português, né? Representa significa presente de novo. Reeditar, vou editar novamente, não é? Reescrever, vou escrever novamente. Representar, tornar presente de novo, entendeu? Isso que significa representar, porque representa, torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. E aqui está a grande questão. Aplica seus frutos. Os frutos de salvação que Jesus jorrou da cruz são jorrados na Santa Missa. A mesma graça que Santa Maria Madalena tinha aos pés da cruz, nós temos no banco da igreja participando da Santa Missa. A mesma salvação que jorrou do coração aberto de Cristo na cruz, jorra do Santíssimo Sacramento do altar, onde o Padre tomou nas suas mãos a espécie do pão e disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquele tempo, rompe-se a barreira da temporalidade. Rompe-se a barreira do tempo. Nós somos mergulhados no eterno.
Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não veja, como diz São Paulo em 1 Coríntios 2,9, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou. É o que nós experienciamos na missa. Mergulhamos no tempo, na história. Alguns santos tiveram a graça de ver espiritualmente a missa, como São Pio de Pietrelcina. O Padre Pio, quando celebrava o santo sacrifício da missa, ao erguer a espécie do pão, ele que tinha as chagas de Jesus nas mãos, né? O Padre Pio era chagado, era estigmatizado. Ele tinha as chagas de Jesus nas mãos, nos pés e no lado, as marcas da paixão. Durante 50 anos, o Padre Pio trouxe as marcas da paixão de Jesus. O Padre Pio, Cristo pregado na cruz, o Padre Pio pregado em Jesus. A vida do Padre Pio foi um reflexo da vida de Jesus. Um reflexo lindo da vida de Jesus. E São Pio de Pietrelcina, ao celebrar a missa, quando ele tomava as espécies do pão nas mãos e erguia, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, e levava a hóstia, frequentemente era comum ele ter um êxtase espiritual e ver o que estava acontecendo de fato ali. O Padre Pio chorava. Ele chorava no altar, segurando a hóstia na mão, ficava às vezes 15, 20, 30 minutos parado, segurando a hóstia nas mãos, chorando. E as chagas do Padre Pio sangravam, porque ele tinha as chagas nas mãos. Então era uma cena tremenda. O padre chorando e saindo sangue das mãos dele, sangue misturando-se no altar, na toalha do altar, nos paramentos litúrgicos. Que ele sabia o que estava sendo celebrado. Certa vez foram censurar ele porque a missa dele estava demorando demais e disseram para ele: Padre Pio, hoje você demorou 3 horas na celebração da missa. O Padre Pio disse: no Calvário não tinha relógio. Calvário não tinha relógio. São Felipe Neri dizia assim: na oração nós pedimos graças a Deus. Na Santa Missa nós obrigamos a Deus a nos conceder essas graças. Por quê? Porque na Santa Missa você oferece a Deus o próprio sacrifício de Jesus. Não é isso que o Padre diz? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Você está oferecendo toda a honra e toda a glória ao Pai na pessoa de Jesus e no sacrifício de Jesus. Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você oferece a Deus, Deus Filho, e na pessoa de Deus Filho, toda a honra e toda a glória, o que o Pai não te dará em troca disso? É por isso que São Felipe Neri vai dizer que na missa, na oração, nós pedimos graças a Deus. Mas na missa nós como que obrigamos a Deus a nos conceder. É tremendo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1367, vai dizer assim: o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Olha que expressão do catecismo. A missa e a cruz é uma coisa só. O que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás e o que é celebrado na missa é a mesma coisa, é uma coisa só. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e a mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. Então o catecismo está dizendo que apenas naquele dia Jesus ofereceu-se de maneira cruenta no seu corpo, morrendo, perdendo todo o seu sangue. Na missa se oferece sob a aparência do pão e do vinho. Depois da transubstanciação não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, como ele mesmo vai dizer em João 6,48, eu sou o pão da vida. Como ele vai dizer em Mateus capítulo 26, versículo 26, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então não é mais pão e vinho, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E ele se oferece na missa. A nossa salvação se deu pela cruz, onde Jesus derramou todo o seu sangue. E o sangue de Jesus se separou do seu corpo. Quando na missa que acontece a morte de Jesus na cruz? Quando o sangue e o corpo são separados. Ou seja, quando o Padre toma e diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Depois tomai todos e comei, isto é o meu sangue. Ali é o momento em que Jesus morre por nós na cruz. Na missa Jesus também ressuscita. Quando o Padre diz, eis o mistério da fé, a gente se levanta dizendo, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, proclamamos a vossa ressurreição. Ali é o mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição
de Jesus. E aí eu pergunto para você, com que piedade, com que devoção, com que atenção, com que zelo a gente deve participar da Santa Missa? Como que devem ser as roupas com as quais nós vamos à Santa Missa? Como deve ser o nosso comportamento na Santa Missa? O mesmo comportamento que nós teríamos no Calvário. Uma vez perguntaram para o Padre Pio, Padre Pio, como que eu devo participar da missa? Ele respondeu, participe da missa como você participaria do Calvário. Então, gente, na semana passada, nós meditamos sobre o que é a igreja, o corpo místico de Cristo. Ao meditarmos sobre o que é a igreja e ao entendermos o que é a igreja, hoje a gente dá um passo avante, a gente avança um passo. E a gente medita sobre a oração mais tremenda da igreja, que é a missa. Então, semana passada nós fomos convidados a amar a Jesus amando a igreja. E agora, ao meditar a missa, a gente é convidado a nos unir à paixão de Jesus pela Santa Missa. E aqui está o X da questão da catequese de hoje. Jesus disse assim, se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Na missa tem um momento chamado de ofertório. Para que serve o ofertório da missa? No ofertório da missa, nós oferecemos o pão e o vinho que tornar-se-ão corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Né? Aceitai ao Senhor a nossa oferta, a nossa resposta, né? no ofertório. Normalmente, os ofertórios nas paróquias são cantados, né? Tem o canto do ofertório, mas a missa silenciosa, os fiéis são chamados no novo missal, tanto no novo como no antigo, são chamados a responder a oração do que o sacerdote faz no ofertório, com essa oração, aceitai ao Senhor a nossa oferta. E que nossa oferta é essa? Por que Jesus escolheu o pão e o vinho? Por que Jesus escolheu esses dois alimentos para transubstanciar no seu corpo, sangue, alma e divindade? Por quê? O pão, ele é a união de vários grãos de trigo amassados, não é? Triturados, moídos, assados, cozidos. Então o grão de trigo, ele passa por um processo de morte para se tornar pão. Amém? Entenderam isso? Não? E o vinho? Como que é feito o vinho? Pega-se a uva e esmaga a uva. Antigamente se pisava na uva no lagar, né? Hoje em dia eu espero que não seja mais assim. E se pisarem, espero que lavem os pés, pelo menos. Mas, bem que eu não bebo vinho também, então tanto faz, né? Mas esmaga-se, espreme-se a uva, aniquila-se a uva até sair o seu suco. Como Jesus no Getsemane suou sangue, a uva soa, derrama o seu suco. E a uva morre. E é fermentada e torna vinho. Então representa, o que é o pão? É o trigo que morreu para se tornar pão. O que é o vinho? É a uva que morreu para se tornar vinho. Entendeu? O que nós oferecemos na missa? Pão e o vinho. Ou seja, o meu sofrimento, as minhas dores, quando eu tenho que morrer. A minha cruz, eu vou na paixão de Jesus, na cruz. A minha morte, eu vou na paixão de Jesus na cruz. Para que, como Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eu também morra na minha cruz para ressuscitar com Ele no último dia. Portanto, no ofertório, você tem que oferecer. Você tem que oferecer. Você tem que apresentar a sua cruz para Jesus. Senhor Jesus, neste ofertório, eu te apresento o meu desemprego, a minha dificuldade financeira. Nesse ofertório, eu te apresento essas hérnias de disco na minha coluna. Nesse ofertório, eu te apresento esse joelho que está ruim. Nesse ofertório, eu te apresento o meu casamento que está em crise. Nesse ofertório, eu te apresento a minha cruz. Todo mundo tem uma cruz. Todo mundo tem uma cruz. Pode ser uma criancinha de 5 anos. Tem que acordar cedo para ir na escola. É a cruz dele. Pode ser um idoso de 90 anos.
Está com o corpo fraco, tem que tomar remédio, tem que ser ajudado. É a cruz dele. Não existe pessoa nesse mundo que não tenha a cruz. A diferença é o que você faz com a sua cruz. A sua cruz pode te salvar ou a sua cruz pode te condenar. Do lado de Jesus tinha duas pessoas pregadas na cruz. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. Não é? São Dimas, o bom ladrão, e o outro ladrão que a tradição chama de Gesmas, que não quis aceitar Jesus. E como que São Dimas ganhou o céu? Ele aceitou a cruz dele, entendeu que a cruz dele era a consequência do pecado dele e pediu a Jesus que tivesse misericórdia dele. Para nós é justo, sofremos o que estamos sofrendo, mas para ele não fez mal algum. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E qual foi a palavra de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se a missa é o santo sacrifício de Jesus, na missa você é Dimas, ou na missa você é Gesmas. Aí você escolhe quem você vai ser. Você entendeu? Muita gente hoje na missa está sendo Gesmas. Participa da missa de qualquer jeito, sem devoção alguma, sem prestar atenção na liturgia, sem meditar nos mistérios de Jesus, reclamando da vida com um coração murmurador como o povo do Egito e às vezes reclamando porque tem que ir à missa obrigado. É Gesmas. A missa não causa para ele salvação alguma. Porque existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada. Na missa, Jesus nos oferece a redenção. A gente tem que aproveitar essa redenção. A teologia fala isso. A redenção oferecida e a redenção aproveitada. Se Jesus morreu por todos, por que não são todos que vão para o céu? São Leonardo de Porto Maurício vai dizer que é pequeno número dos que se salvam. Ele até escreveu um livro com esse título. Pequeno número dos que se salvam. Por quê? A minoria se salva e a maioria se perde. Porque não aproveita a redenção que foi oferecida. A redenção nos é oferecida em cada missa que participamos. Quando a gente morrer, existem três possibilidades. Três possibilidades que, na verdade, são apenas duas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Ou a pessoa vai para o céu, ou vai para o inferno, ou para o purgatório. A pessoa que vai para o purgatório já está salva. O purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. Então, ou a pessoa se salva direto indo para o céu, ou se salva passando pelo purgatório, ou se perde indo para o inferno, certo? Tem essas três possibilidades. Para ir para o céu, só vai para o céu quem é santo. Hebreus 12:14 diz que sem a santidade ninguém verá Deus. Mateus capítulo 5, versículo 48, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Levítico 19, versículo 2, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Só vai para o céu quem é santo. E aí? Eu morro, mas eu não sou santo. Eu vou para o inferno? Se sem a santidade ninguém vê a Deus, só vai para o céu quem é santo, então eu vou para o inferno. Mas eu sou amigo de Deus, eu até rezo o texto, faço mal para quase ninguém, né? Então as pessoas até façam malzinho, mas tento me corrigir, me confesso. Morri confessado, recebi os sacramentos, vou para o inferno? Se você morre na amizade de Deus, em estado de graça, mas ainda não é totalmente santo e tem coisas que precisam ser purificadas, você vai para o lugar de purificação. Oratório, lugar de orar. Sanatório, lugar de sarar. Purgatório, lugar de purgar. O que é purgar? O que é purgante? É o que limpa o intestino? Purgante, purgativo, purgatório, lugar de purificar. Então você vai para o purgatório. A grande maioria dos cristãos vão para o purgatório. Muitos, a maioria, só vai para o céu quem é santo. Então a maioria vai para o purgatório. Assim sendo, vamos falar de matemática. A probabilidade é que a gente vá para o purgatório. Né? O purgatório é um sofrimento terrível. E a gente reza a missa de sétimo dia pela alma do purgatório, não é assim? Por que a gente reza a missa pela alma do purgatório? Porque a missa é o santo sacrifício. Porque não existe nenhuma oração mais poderosa do que a missa. Entendeu? Não existe nada mais poderoso do que a Santa Missa. Mas então por que a gente reza sempre diversas missas pelas almas? Se a missa é o santo sacrifício, uma missa bastaria, não é? Rezar uma missa pela alma da minha mãe, já a missa, não precisa rezar duas missas. A lógica não seria essa? Por que a gente reza duas missas às vezes pela alma? Porque quando a gente morrer, a gente for ao purgatório, a missa que mais importa é a missa que a gente participou em vida e com a devoção que a gente participou.
E a missa que nos é oferecida, rezada por nós, é claro, tem um grande valor para aliviar os sofrimentos da alma no purgatório e levá-la para o céu. Mas ela vai aliviar o sofrimento daquela alma no purgatório e vai levar aquela alma para o céu à medida que aquela alma, quando estava viva, tinha devoção pelo santo sacrifício da missa. Olha que tremendo essa realidade. Tremendo. Então, gente, missa é questão de vida eterna ou de morte eterna. Ou na missa, ou você é Dimas ou você é Gésmas. Para terminar essa conversa, eu quero contar para vocês uma história que está no livro As Excelências da Santa Missa de São Leonardo de Porto Maurício. São Leonardo de Porto Maurício diz que 2 jovens tinham uma vida terrível, uma vida fora da graça de Deus. Num determinado dia, esses 2 jovens que eram amigos e que tinham uma vida devassa, num determinado dia, um desses jovens não foi para a festa, para o baile, para a farra que ele normalmente ia com um colega, mas foi convidado para ir à missa. E apesar de ser um jovem devasso, ele acabou aceitando o convite e foi para a missa. Depois que acabou a missa, ele foi para casa e dormiu. E aí, durante a noite, ele ouviu uma batida forte na porta. Uma batida forte. E aí ele abre a porta para ver o que estava acontecendo e ele vê o colega dele pegando fogo, em chamas. E ele fala: o que é isso? O que aconteceu com você? Ele falou: hoje eu fui assassinado e a minha alma está no inferno. Mas eu sou obrigado a voltar aqui para te dizer que você não foi morto por causa da missa que você assistiu. E aí a alma desapareceu. O que significa isso? Essa história que São Leonardo conta no livro As Excelências da Santa Missa. Significa que a missa, ainda quando você assiste ela sem estar com a disposição de alma que deveria, ainda assim ela traz benefícios espirituais que podem livrar sua alma do inferno. Quanto mais se você assiste a missa com devoção. Eu sou a prova disso, porque eu caminho na igreja depois da minha conversão há 23 anos, mas eu também já fui um jovem devasso como esse da história. E a minha conversão se deu numa missa, na qual eu não queria estar, na qual eu achei que estava tudo muito chato, que eu achei que a pregação do padre era uma pregação extremamente chata. Mas, em determinado momento, quando começou o ofertório, e começou a cantar a canção do ofertório, eu senti uma compunção na minha alma, e aí eu fechei os olhos, e de olhos fechados eu tive uma imagem. Eu vi uma imagem. A imagem que eu via de olhos fechados era a imagem de Nossa Senhora me abraçando. E eu chorei bastante. Quando acabou a missa, eu voltei para casa, fui à casa de um colega que era da igreja e perguntei para ele se ele conhecia determinada música, que era a música do ofertório, que tinha cantado no ofertório. Ele falou assim: eu conheço essa música, inclusive eu tenho um CD aqui. Isso lá no ano de 2001 usava CD, né? Você já viu CD, não? Antigamente tinha CD. Você nasceu que ano, você falou? Antes de você nascer, um ano antes de você nascer, tinha CD. Ele falou assim: eu tenho até um CD aqui que tem essa música. Ele me mostrou o CD, que era da Toca de Assis. A música era Virgem do Silêncio. E quando eu vi o CD assim, Toca de Assis, Onde Dormirão os Pobres, era o título do CD. Quando eu virei o CD, depois você procura esse CD na internet, atrás do CD tinha um desenho. O desenho era o Santo Padre, o Papa João Paulo II, agachado rezando e Nossa Senhora abraçando ele. Da mesma forma que eu tinha visto na visão Nossa Senhora me abraçando. O que significa isso? Na missa, nós somos chamados a tomar o lugar de Jesus na cruz, junto com Jesus, como Dimas. Assim como Nossa Senhora abraçou o Cristo morto na cruz, depois que Jesus desceu da cruz, foi morto, colocado nos braços de Nossa Senhora, o pecado tinha me matado. O pecado estava morto, tinha me tornado morto. O pecado matou minha alma. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O pecado havia matado a minha alma. E Nossa Senhora chorava pela minha alma morta. Só que a salvação para minha alma morta era aquele sacrifício que estava começando a ser celebrado, porque era o momento do ofertório.
Entendeu? E aquela missa mudou a minha vida. Depois disso, fiquei maluco. Aí a missa todo dia. E eu morava num bairro em que não tinha missa todo dia. Na cidade que eu morava, tinha missa só lá no centro. E eu morava aproximadamente uns 15 quilômetros do centro. E aí eu ia a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Eu ia a pé para participar da missa. 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar. Que vale a pena. Porque a missa é a atualização do Calvário. No tempo e no espaço. Portanto, não perca a oportunidade de salvar sua alma participando da missa. Hoje é segunda-feira, tem missa. Se você pode ir, vá. Não é obrigado. Se é obrigado, é missa ao domingo, dia de guarda. Mas você é obrigado. O amor é muito mais que obrigação. O amor é muito mais que obrigação. O padre Paulo Ricardo, ele fala assim: imagina você, marido, né? O cara é casado, tem uma esposa, ele fala para a esposa, fala assim: meu amor, você não me deu um beijo hoje, já tem uns 3 dias que você não me dá um beijo. Aí o marido fala assim: eu trabalho, eu pago as contas, eu não traio você, eu não olho para a vizinha que é muito mais bonita que você, eu ainda tenho que te dar um beijo, eu tô fazendo a minha obrigação. Ele tá fazendo a obrigação dele, mas isso é amor? Isso não é amor. Eu vou à missa aos domingos. Eu vou à missa na Páscoa, eu vou à missa dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição, eu vou à missa dia 15 de agosto, Assunção da Santíssima Virgem, eu vou à missa de Corpus Christi, eu faço a minha obrigação. Não preciso ir à missa segunda, terça, quinta. Não preciso ir. Mas o amor é muito mais do que a obrigação. O amor transcende a obrigação. Então, se você tem a oportunidade de ir à missa numa segunda-feira, se você pode, é a salvação, é o santo sacrifício sendo atualizado no tempo e no espaço. E essa missa que eu participava lá na minha cidade, eu morava, o padre era o padre Ernesto, ele já morreu. O padre Ernesto, ele tinha um problema grave de dicção, ele falava muito, muito mal, ele tinha um problema grave de dicção, por conta de questões de saúde. Então ele não fazia homilia na missa. A missa dele durava uns 20 minutos. Ele fazia a primeira leitura, uma pessoa fazia os salmos, né? Durante a semana não tinha segunda leitura, então a primeira leitura, salmos, ele já ia para o ofertório e celebrava a missa. Mas era no convento de umas religiosas, umas freiras. Quando ele celebrava a missa, eu gostava de ficar na primeira cadeira, assim, em frente do altar, porque apesar dele ter um problema de dicção muito forte, ele era um homem muito santo, tinha muita devoção. E o padre, depois que ele consagrava, ele falava: tomai todos e comei, suar meu corpo. Ele abaixava a hóstia assim, ó, me lembro até hoje, colocava a hóstia em frente assim dele, e aqui estava a patena, né? Que é aquele pratinho de ouro que o padre põe a hóstia, estava a patena. E a luz em cima do altar batia na patena dourada e refletia na hóstia. E aí o padre ficava olhando a hóstia assim um tempão, com aquela luz brilhando assim, eu na frente adorando a Jesus, no silêncio. Não tinha música na missa, silêncio, não tinha nenhuma canção, ninguém falava nada, no silêncio. E aquilo alimentava a minha alma, e essa lembrança alimenta a minha alma até hoje. A missa é o santo sacrifício. A missa é o céu na terra. A missa rasga a cortina do templo. Quando Jesus morreu na cruz, a cortina dos santos rasgou. A missa é isso, ela rasga a cortina do templo e te mergulha na eternidade. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.